Samuel, capítulo 6, ou capítulo 10, versículo 6, que diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em um outro homem. Podeis nos assentar, por favor? Irmãos, hoje à tarde estive dando uma lida na Bíblia a respeito do Espírito Santo, e enquanto lia algumas passagens bíblicas, eu me lembrei de um episódio há muitos anos atrás, de um encontro que nós fazíamos em São Paulo. Nós alugávamos o espaço da escola no tempo de férias, no carnaval. As salas de aula eram quartos e o pátio tornava-se uma nave da igreja com púlpito. E certa vez, num desses cultos, nós começamos a orar e a louvar a Deus, e havia uma parte de um teatro onde as crianças ficavam com as irmãs que cuidavam delas. E nós começamos o culto pela manhã, e as crianças também iniciaram o culto pela manhã. E eles começaram a louvar lá, e nós começamos a louvar aqui. E chegou um determinado tempo em que nós, adultos que estávamos no pátio, tivemos que ficar em silêncio. O pastor falou: vamos ficar um momentinho em silêncio. E nós nos calamos. Como vocês estão assim? Quietinhos? E nós começamos a ouvir o clamor das crianças. E aquele clamor das crianças começou a envolver aquele pátio, e começou a envolver as crianças, e começou a batizar as crianças com o Espírito Santo, e as crianças saíram correndo do anfiteatro e adentraram ao pátio, e cada um foi abraçando um ou outro, o pai e a mãe, e aí a igreja pegou fogo. Todos começaram a falar em línguas. E eu pude lembrar desse episódio com muita alegria. E hoje, nós estamos diante de uma palavra em que está dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito Santo de Deus, ele toma as crianças, ele toma adolescentes, ele toma os jovens, ele toma o senhor, a senhora, e ele envolve-nos de tal maneira, quando nós damos lugar a ele, que nós ficamos como criança. Louvado seja Deus. Irmãos, nós separamos aqui algumas coisas para nós aprendermos aqui a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é conhecido como o vento, água purificadora, o vento, que é um sopro, a água para lavar, para limpar. Ele é conhecido como fogo, fogo consumidor, ou fogo que limpa também, que queima todo o pecado. Também é conhecido como óleo, bálsamo. Ele é conhecido, todo mundo conhece o Espírito Santo dessa forma, como uma pomba, né? Todos conhecem. Ele é conhecido também como o vinho, como o selo, como o penhor, como o dom gratuito de Deus. Esses são os nomes que nós conhecemos a respeito do Espírito Santo de Deus. Mas esse Espírito que nós conhecemos, lá no princípio ele já existia, e ele pairava sobre a face das águas, e ele atuava juntamente com Deus Pai e com Deus Filho.
o Espírito Santo, ele teve a participação dele no início, quando Deus formou o homem, e ele, o Espírito Santo, acompanhou desde o início e até os dias de hoje. Ele se faz presente na igreja. Aleluias! Foi o Espírito Santo que fez com que todos os homens, os profetas, os anciões do passado, pudessem ter força para fazer conhecido o que Ele é na nossa vida hoje, de uma forma diferente. O Espírito Santo de Deus, no passado, no antigo, eu quero abrir aqui uma observação. Quando vocês forem falar do Antigo Testamento, não fale o Velho Testamento, diga o Antigo Testamento. Porque velho é uma coisa que já passou, velho é uma coisa que já não tem muito valor. Mas antigo, ou Antigo Testamento, é uma palavra do passado. Então é melhor e fica melhor colocado dentro da palavra de Deus. Antigo Testamento. Dá para gravar isso? Amém? Glórias a Deus. Então, lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre uma pessoa e usava aquela pessoa para fazer o que tinha que fazer e depois voltava para Deus. E sempre foi assim no Antigo Testamento. Porém, o Senhor Jesus Cristo veio e ele, na sua vinda, trabalhando com os seus discípulos, ele disse na sua ascensão, antes da sua ascensão, de que ele iria para o Pai, mas não os deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador. E meus amados, até os dias de hoje, nós temos esse Consolador. Esse Espírito Santo, ele habita em mim e ele habita em você. Esse Espírito Santo, ele quer fazer-nos entrar nos céus. Por quê? Porque nós conhecemos um dos nomes do Espírito Santo como selo. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. Uma carta que nós colocamos no correio, sem o selo, ela chega ao seu endereço? A carta não vai se não tiver o selo. Se não houver o carimbo nessa carta, dando autenticidade para ela ir ao seu destino, se não tiver, ela não chega. Mas se tiver, ela vai e vai cumprir o seu objetivo. Aleluias. Irmãos, eu e você, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Eu não falo em língua, eu não salto como aquele irmão, eu não sinto a presença de Deus. Você, desde o dia em que você aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele veio e habita em você. Você e eu, nós nos tornamos o templo, a moradia, o lugar precioso da terceira pessoa da Trindade, que faz morada e que nos guia e que Ele nos orienta em todo o nosso caminhar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, a incumbência dele é de nos guiar, de nos orientar e de nos fazer ver mais à frente. Ele determina
o Espírito Santo de Deus, ele faz com que nós andamos sem ver em meio à escuridão. Como assim? O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a discernir o que falar, como falar, a quem falar e para onde ir. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda em todos os momentos, porque ele tem cuidado de nós a cada dia, e ele é que pode fazer com que nós possamos alcançar vidas para o reino de Deus. Não sei se as irmãs, os irmãos já notaram que quando nós estamos em um determinado lugar, nós gostamos de falar, de conversar, de se comunicar. E sempre, eu digo isso, irmãos, sempre vem alguém junto de nós, e nós começamos a conversar, e no final, depois de muito tempo, sabe que você falou algo que eu estava precisando falar, ouvir melhor? Eu estava precisando dessa palavra, e parece que você foi lá na minha casa e você trouxe isso como uma resposta para mim. Tem muitas pessoas que adentram ao templo, e aí o pregador começa a falar, e ela: ô fulano, o que você falou de mim para o pregador lá? Ô fulano, você falou alguma coisa a meu respeito para ele? Porque ele está declarando o que eu pensei lá na minha casa. Então o Espírito Santo de Deus descerá não mais. Ele não descerá mais, irmãos. Nós temos isso, nós que somos pregadores, nós erramos muito nisso. Irmãos, nós vamos orar agora porque o Espírito Santo vai descer. Não, o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo, a gente sai de casa, a gente vai para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para a feira, está lavando louça, está andando na rua, o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele descerá, se apoderará de nós, aleluia, e Ele está em nossas vidas. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é como aquele que dissipa a névoa da nossa vista. Nós temos lá em Atos um casal que foi levar uma oferta. Será que vocês lembram o nome deles? E aí eles mentiram para o dirigente da congregação. Eu acho que era o Manuel lá, não é? Acho que era João. Como que é? Ananias e Safira. O que eles fizeram? Combinaram lá em casa. Benzinho, amorzinho, não sei como que eles se tratavam, mas a gente vai vender isso aqui, e esse pouquinho aqui a gente vai tirar para nós, porque vai ser bom para a gente, tem um dinheirinho de sobra para a gente, e o restante a gente, vamos copiar alguns irmãos lá que pega tudo e dá lá na igreja. Eles têm condições, nós não temos, mas a gente dá um pedacinho e fica com o outro. Eles poderiam ser muito bem sucedidos se eles não mentissem para o Espírito Santo de Deus. Eles seriam bem sucedidos se eles colocassem diante de Deus, diante do Trino Deus: olha, Senhor, nós vamos vender por essa quantia, mas essa nós vamos reter para nós guardar para algumas coisas. Sem olhar para o da direita, sem olhar para o da esquerda que estava dando. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a minha adoração é independente da adoração do irmão do lado. Aquilo que nós fazemos na igreja é independente do que a irmã, o irmão A, o irmão B faz, porque o
nosso culto é racional e individual. O que aconteceu com esse casal? Eles estavam olhando o que os outros estavam fazendo e sentiram inveja. Mas só que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, nós não brincamos com ele. Ou nós somos verdadeiros ou nós somos falsos. Não tem meio termo com o Espírito Santo de Deus. E quando ele se apodera do homem e da mulher, aleluia, ele vai lá no profundo da alma do pecador e convence o pecador, e aí ele usa-nos de uma maneira tamanha e tremenda que nós não entendemos. Combinaram lá em casa, chegaram no tempo, olha, Pedro, está tudo aqui, olha, nós vendemos tudo que nós tínhamos lá, Por que mentistes para o Espírito? Não tenho que esconder para Deus, irmãos. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso próximo passo. Então é melhor nós sermos sinceros do que ser falso. É melhor nós declararmos: olha, Senhor, eu pequei contra ti, eu sei que o Senhor é misericordioso, me perdoa mais uma vez, e Deus há de te perdoar, de me perdoar, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, aleluia, e Ele se compadece de nós e sabe o quanto nós somos fracos, meus queridos irmãos. Aleluias, louvado seja Deus. E temos aqui: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Nós temos uma passagem do livro de Atos de Paulo, que Paulo, ele ia para matar os discípulos do Senhor, a igreja, acabar com a igreja. Mas só que ele teve um encontro com Deus. Ele se encontrou com Deus. E nesse encontro, o Espírito Santo de Deus mudou a sua vida. E, irmãos, não adianta. Não tem jeito para mim e para ninguém nenhum. Não tem. Nós precisamos ter uma mudança de vida. Nós precisamos mudar. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando Ele se apodera de nós, ou quando Ele entra e faz morada no nosso coração, não vai ser eu que vou estar diante de um espelho e ver: eu mudei, agora eu faço a minha barba, eu não fazia, antes eu deixava o cabelo black, agora eu corto o cabelinho baixinho. Não, não é isso a mudança que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. A mudança do Espírito Santo de Deus, quando Ele faz morada em nós, é: todo aquele que olhar para mim e para você vai ver algo diferente. Nossa, mas agora ela não xinga mais. Mas agora ele não fala mais palavrão. Nossa, antes ele saía chutando a lata, os cachorros, gato, tudo aí. Agora ele anda manso, ele anda tranquilo. Antes ele andava gritando, fazendo algazarra. Agora ele fala baixo. Ele parece que tem alguém nele. Ele, olha, ele tem um brilho diferente, aleluia. Meus queridos irmãos, em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em mim, em Cristo, nova criatura é. Vocês estão entendendo? Quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu sou uma nova
criatura, muda tudo em mim. Outros vão falar de mim. Aqueles que falavam que eu era fulano, hoje vão dizer não é mais, ele é outra pessoa. Aleluias. Irmãos, eu tirei aqui um exemplo. Um representante. Quando o Espírito Santo de Deus toma conta de nossa vida, e nós tomamos uma outra roupagem, as pessoas vão olhar para nós diferente. E eu achei um exemplo excelente, um representante de um país. O céu, ninguém sabe como é o céu. Alguém sabe aqui como que é lá no céu? Ninguém sabe. Mas eu e você, nós somos representantes do céu. Mas como que se veste lá no céu? Não sei, mas nós gostamos de andar bem arrumadinho, porque nós somos representantes do céu. Eu tive olhando um representante do Líbano nos Estados Unidos. Ele estava em outro país, ele sabia falar inglês, ele tinha algumas características, porque ele estava vivendo ali nos Estados Unidos, porém, as vestimentas dele, ele não deixou de usar como ele usava no Líbano. A maneira de ele se apresentar, ele se apresentava como um homem do seu país. Muitas vezes ele era interrogado e ele pedia desculpa porque o meu inglês não é tão bom quanto o de vocês. A linguagem dele já não era a mesma do país a qual ele estava ali, mas do país que ele representava. Louvado seja Deus. Eu tirei uma conclusão disso para conosco. Quando o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em mim, faz morada em você, ele muda a nossa roupagem, aleluia. Ele muda a nossa maneira de ser, e nós nos tornamos representantes do céu, aleluia. E nós não nos parecemos mais com esse mundo. Vivemos nele, mas não nos parecemos mais com este mundo. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar, o nosso proceder é diferente. E todos aqueles que não fazem parte deste país, deste mundo, aleluia, não fazem parte do céu, notarão: ali vai uma irmã, ali vai um irmão, ali vai um representante da igreja Assembleia de Deus, ali vai um representante da igreja tal, ali vai um representante da igreja tal. Meus queridos irmãos, hoje em dia está um pouco difícil a identificação. Hoje, torno a dizer, está um pouco difícil notarmos a diferença de um representante do céu. Mas eu quero aqui, caminhando para o final, de que o Espírito do Senhor, quando ele se apoderar de nós, ele vai fazer algumas coisas mudarem ao nosso redor, em nossa vida.
eu iniciei falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus, porque aqui no Paraíso nós temos jovens que há poucos dias foram batizados com o Espírito Santo. Eu tenho aqui no Paraíso pessoas que foram curadas, porque a atuação do Espírito Santo é contínua nessa igreja. Eu quero dizer, irmãos, que eu fico satisfeito por estar aqui, porque o Espírito de Deus flui em nossas vidas de uma maneira tal, de que aquele que adentra essa porta sente a presença do Deus Todo-Poderoso nesse lugar, e quando sai daqui, sai mudado, sai mudada e impactado pela palavra de Deus. Aleluias. Uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer em nós, irmãos. Ele cumpre as suas promessas, porque eu e você, nós somos humildes e estamos debaixo da mão do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o soberbo Deus abate, e o humilde Ele exalta. Aleluias. Irmãos, eu não fui na casa de ninguém ainda aqui no Paraíso, mas eu tenho uma plena e uma convicção tamanha: se um dia eu for lá, eu vou achar a humildade do povo de Deus dentro da sua casa. O mundo espera isso, irmãos. Eu tive observando, quando nós recebemos alguns irmãos aqui na igreja, que são convidados para estar aqui conosco, como os irmãos se sentem bem vindo aqui. Eu fico sentado ali, eu tenho essa carinha de bobo, mas de vez em quando eu fico meio esperto, e eu fico observando as coisas. Gente, apresentam o fulano, o ciclano e tal, eles levantam meio assim, a mão, sou eu. Mas quando as irmãs, os irmãos vão para abraçá-los, eu vejo eles com um sorriso tão grande que vem aqui na orelha. Por que, irmãos, isso? Porque a humildade em nós e carinho de Deus na nossa vida, e ao mundo lá fora não tem os braços abertos, esse carinho, esse amor para recebê-los. E quando eles entram aqui, eles recebem com humildade a nossa humildade e esse carinho, irmãos. Eu estive observando, eu não vi outra vez aqui, mas teve uma senhora e um senhor que entrou aqui, que eles pareciam que estavam em casa. E eu perguntei depois para o pastor Manuel: pastor, são novos convertidos? Já faz um tempinho que eu não venho na igreja, e eles são novos convertidos, pastor? O pastor falou: não, eles são visitantes. Falei: mas pastor, olha a liberdade que eles estão tendo na casa do Senhor, pastor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós transmitimos o amor de Cristo para todo aquele que entrar aqui, irmãos. Por isso eu quero fechar aqui dizendo esta palavra: meus queridos irmãos,
continue nessa humildade, continue sendo a mulher de Deus, continue sendo o homem de Deus, e deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, porque todo aquele que entrar aqui dentro sentirá essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus da nossa vida, e se converterão e dirão: aqui habita um Deus verdadeiro. Aleluias! Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, como é bom eu sentir aqui a presença de Deus, porque eu ia falar sobre Saul aqui, eu ia discorrer sobre Davi, sobre o coração de Deus, sobre o homem que rejeitou a vontade de Deus, que desobedeceu a Deus, mas o Espírito Santo de Deus me levou a dizer essas palavras para vocês: continue nessa humildade, porque o dia que soar as trombetas no céu, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mudança sempre vai haver. Mudança sempre vai haver, irmãos. Porém, o Espírito Santo de Deus é o mesmo em cada um de nós. Então não despreze o dom de Deus na sua vida. Não despreze esse dom. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Amém? Tem um corinho que diz assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser.